Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Português para Passar. Eu sou a professora Fabi e hoje nós vamos aprender a diferença entre compreensão e interpretação textual. É um conteúdo muito simples, muito comum, mas que muitos estudantes ainda erram. Muitos concurseiros se deparam com essas questões, essas perguntas nas provas e mesmo assim acabam errando. Então vamos lá? Vamos começar. Compreensão de textos. Antes de iniciar, não esqueçam de colocar aí seu comentário, de se inscrever no meu canal e não esqueça de acionar o sininho, para que você seja sempre o primeiro a receber novos vídeos. Então vamos lá, compreensão de textos. O que é uma compreensão textual? É a decodificação daquela mensagem que o autor está transmitindo para o receptor. Ou seja, é algo que está explícito no texto, está ali, na sua cara, escrito claramente. Isso é uma compreensão textual. E a interpretação, professora? A interpretação é o que o autor quis passar com aquele conteúdo, com aquele texto. É algo que está explícito, não está ali, mas fica subentendido e você vai ter que entender o que ele quis passar com isso. É algo explícito. Então, ficou claro. Compreensão é algo explícito e interpretação é algo implícito, que ficou ali subentendido. É algo que vai além do texto. A interpretação de texto, a gente não pode esquecer, é a capacidade de entender o que as palavras significam, o verdadeiro sentido das palavras, das frases, da mensagem. Leitura e interpretação são coisas bem diferentes. A leitura é a compreensão, onde você vai ver, né? Vai estar escrito ali o que o autor está querendo falar, e a interpretação vai muito além dessas palavras, é algo subentendido. Então, como eu falei, a interpretação é um passo que vai além da leitura. Você precisa focar bastante na leitura para que você possa compreender o que o autor está querendo dizer naquele momento. Como eu falei para vocês, compreensão e interpretação é um conteúdo muito comum. Está presente em todas as provas de concursos públicos, seja na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, também presente nos Enems, no vestibular. Então, a compreensão e interpretação faz parte de provas, né? Tanto em concursos como em vestibulares. E é algo simples, que você, com algumas leituras, você consegue identificar. Porém, infelizmente, muitos concurseiros, muitos alunos ainda erram a compreensão e a interpretação, por falta de alguns hábitos. E aí, esses hábitos você vai acompanhar em o meu primeiro vídeo, onde eu falo os 9 hábitos que você deve ter para conseguir responder as questões certas, né? Sobre a compreensão e a interpretação de texto. Meu primeiro vídeo, tá certo? Agora nós vamos para o simulado. Vamos ver se você consegue realmente aprender, né? Se você consegue identificar a compreensão e a interpretação textual. Acompanhem comigo a leitura. Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis.
que depois sejam locados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes, na proporção em que cada um aplicou. Linha 9. As decisões sobre o que fazer com os recursos tomadas pelo gestor do fundo precisam seguir objetivos e políticas. Os investimentos podem ser bem-sucedidos ou não. E isso determinará a valorização ou a desvalorização das cotas dos fundos. Linha 14. A soma dos recursos, o patrimônio, que é dividido em cotas ou frações do fundo. Quem aplica, na verdade, está comprando cotas. O cotista não pode exercer nenhum direito real sobre os empreendimentos do fundo, ao contrário do proprietário de um imóvel de fato. Ao mesmo tempo, também não responde pessoalmente por obrigações relacionadas a eles. Isso é tarefa do administrador, instituição financeira responsável pelo funcionamento e pela manutenção da carteira. Tudo o que você precisa saber para começar a investir. É um trecho adaptado e é disponível neste site que você está visualizando. Vamos para o enunciado? Antes do enunciado, vou dar uma dica para você. Nunca marque a primeira opção. Professora, mas eu tenho certeza que é essa. Não marque. Vamos ler todas as opções, porque pode sempre ter uma mais completa. E aí você vai acabar errando. Leia todas para depois você ter certeza de qual é a resposta correta. Fechado? Enunciado. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que ao adquirir um conjunto de cotas de um fundo imobiliário, o investidor. Item A. Compra partes de imóveis que ele poderá utilizar para moradia ou aluguel? Será que é essa? Logo aqui, no iniciozinho do texto, ele fala, tá aqui, é usado na construção ou aquisição de imóveis. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou aquisição de imóveis, que depois sejam locados ou arrendados. E a pergunta, compra partes de imóveis que ele poderá utilizar para moradia ou aluguel? Aluguel sim, porque ele pode ser locado, então pode ser alugado, mesma coisa, locado, alugado, sinônimos. Porém, para moradia, não. Então, o item A está errado. Vamos para o item B. O investidor adquire direitos parciais sobre os imóveis do fundo imobiliário e passa a pagar uma taxa de condomínio ao administrador do fundo. Essa pode ser verdadeira? Vamos passar para a próxima. Letra C. O investidor passa a ter o direito aos ganhos obtidos pelo gestor do fundo, de acordo com a proporção de cotas que adquiriu. Também, como eu já falei para vocês, sempre vai ter uma mais completa. D. Responde legalmente por possíveis problemas com os imóveis geridos pelo fundo. Responde legalmente. Ou participa de reuniões com os demais cotistas para definir como serão geridos os fundos de imóveis. Vamos aqui para as opções. Voltando no texto, item B. Adquire direitos parciais sobre os imóveis. O patrimônio que é dividido em cotas, vamos marcar aqui o patrimônio
que é dividido em cotas ou frações do fundo, quem aplica, na verdade, está comprando cotas. O cotista não pode exercer nenhum direito real sobre os empreendimentos. Então, aqui eu já eliminei a A, ok? Marcar aqui um xizinho. Responde legalmente? Já eliminei a D. Compreensão textual está aqui. A resposta está diretamente no texto. E aí ficamos aqui na dúvida na B. Adquire direitos parciais sobre os imóveis do fundo? Vamos ver aqui se ele adquire direitos parciais. Nesse parágrafo, ao mesmo tempo, também não responde pessoalmente por obrigações relacionadas a eles. Não responde. Que colocou responde legalmente, ele não responde, já eliminamos aqui a opção D. Estamos procurando o item B. O item B adquire direitos parciais sobre os imóveis. As decisões sobre o que fazer, vou tirar aqui um pouquinho, com os recursos tomadas pelo gestor do fundo, precisam seguir objetivos e políticas. Os investimentos podem ser bem-sucedidos ou não, e isso determinará a valorização ou desvalorização das cotas. O cotista não pode exercer nenhum direito real sobre os empreendimentos do fundo. Isso é tarefa de quem? Do administrador, que é a instituição financeira responsável pela manutenção da carteira. Então, o investidor, ele participa de reuniões com os demais cotistas para definir como serão geridos os fundos? Não. Já retiramos aqui. Ficaram apenas duas. Adquire direitos parciais ou passa a ter direito aos ganhos obtidos pelo gestor do fundo, de acordo com a proporção de cotas. Estamos com duas opções agora. Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio que reúne seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou aquisição de imóveis e que depois sejam locados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes na proporção, olha aqui a nossa resposta, na proporção em que cada um aplicou. Vamos voltar aqui? Letra B. Adquire direitos parciais sobre os imóveis e passa a pagar uma taxa de condomínio. C. Passa a ter direito aos ganhos obtidos pelo gestor do fundo de acordo com a proporção de cotas que adquiriu. Por enquanto, estamos aqui com a opção C. Opa, a coordenação motora aqui está meio ruim. Mas ainda vamos aqui na B. Adquire direitos parciais sobre os imóveis do fundo e passa a pagar uma taxa de condomínio. Será que ele passa a pagar uma taxa de condomínio? Vocês estão vendo? Quando é uma questão de compreensão textual, é fácil. Você vai no texto, procura, você vai encontrar com certeza a resposta correta. Mas vamos ver se ele paga aqui uma taxa de condomínio. Os investidores podem ser bem-sucedidos ou não, isso determinará a valorização ou desvalorização da cota. Óbvio, a soma dos recursos, que é o patrimônio, é dividido em cotas ou frações. Quem aplica, na verdade, está comprando cotas. O cotista não pode exercer nenhum direito real sobre os empreendimentos do fundo, ao contrário.
do proprietário de um imóvel de fato. Ao mesmo tempo, também não é... Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar aqui tudo, pronto. Ao mesmo tempo, também não responde pessoalmente por obrigações relacionadas a eles. Isso é tarefa de quem? Do administrador. Então, aqui no texto, em momento algum, só um minutinho, existe essa fala de que ele passa a pagar uma taxa de condomínio ao administrador do fundo. O item B ele começa correto, adquire direitos parciais, né, de acordo com o que ele investiu, mas ele não termina corretamente quando fala da taxa de condomínio. Então, aqui seria uma opção que você poderia ter marcado e errado, porque ela não está totalmente correta. Opção correta? Opção C. O investidor passa a ter direito aos ganhos obtidos pelo gestor do fundo, de acordo com a proporção de cotas que adquiriu. Certinho? Vamos para a próxima. Vamos para mais uma questão? Com certeza você vai acertar. Deixa eu me posicionar aqui. Ok. Quando você se deparar com um texto verbal e não verbal ao mesmo tempo, verbal, que existem palavras, letras, não verbal, que tenham imagens. Então, quando você se deparar com um texto, só uma dicasinha aí para você. Primeiramente, tente interpretar as imagens. Aqui por esse texto, o que é que eu estou vendo? Um casal conversando e eu vejo que a conversa não está muito agradável pelo semblante dos dois. A mão dele estendida, ela meio um pouco com raiva. Então aqui eu já compreendo, eu já interpreto algumas coisas desse texto. Vamos para a leitura. O rapaz fala: eu te juro, estava vendo futebol no bar, mas não bebi cerveja nenhuma. Ele foi bem enfático. Olha o ponto de exclamação. Ele foi bem enfático quando ele disse: não bebi cerveja nenhuma, embora eu estivesse no bar. E aí a moça fala: e se você achar um cara pelado no armário, ele só estava vendo a novela aqui em casa. Eu juro, não fizemos sexo nenhum. Olha o ponto de exclamação também. Ela também está sendo enfática quando ela diz isso. Quem criou essa tirinha foi o Rodrigo Zoom e ela foi retirada deste site aí que você pode observar. Vamos para as opções. Opa, desculpa. Enunciado. A respeito da leitura interpretativa do quadrinho, sem efetuar extrapolações, analise as afirmativas a seguir. Então, aqui eu vejo que é uma questão aqui de múltiplas escolhas. Primeiramente, você vai considerar, isso tem muito nos concursos, né, essas múltiplas escolhas. Primeiramente, você vai considerar certa ou errada, para depois você marcar o item, ok? Então, vamos aqui considerar. Número 1. A esposa está aproveitando para confessar que havia um cara pelado no armário. Será que ela está aproveitando para fazer essa confissão? Não marca nada por enquanto. Número 2. A resposta da esposa denota, por ironia, a inconsistência da declaração do marido. Será que ela mostra isso? Essa denotação aqui é quando ela quer mostrar isso, essa inconsistência. Será que seria isso? Número 3.
A resposta da esposa deixa a entender que ela não havia acreditado na fala do marido. O que vocês acham? Vamos voltar aqui. O rapaz fala: eu te juro, estava vendo futebol num bar, mas eu não bebi cerveja nenhuma. O que vai marcar aqui nessa questão é a fala dela. Então, eu já posso aqui ver que o que eu preciso saber é a fala dela, para que eu possa responder corretamente, porque lá nas opções só consta a fala dela, ok? Então, vamos aqui para a fala dela. E se você achar um cara pelado no armário, ele só estava vendo a novela aqui em casa. Eu juro que não fizemos sexo nenhum. Observem aqui a imagem. Vocês veem algum armário, outro rapaz aqui perto dela, ou uma sombra? Não vemos nada disso. Por que eu estou dizendo isso? Isso vai ajudar aqui nas nossas opções. Quando ela diz: a esposa está aproveitando para confessar que havia um cara pelado no armário. Se eu não tenho elementos para que essa resposta seja correta, então ela não vai estar correta. Eu não tenho elementos para afirmar. De acordo com a compreensão e a interpretação, eu preciso ter algo, né? Algum elemento para que eu possa afirmar essa questão. Eu não tenho nenhum elemento. Então, vamos marcar aqui um X. Número 2. A resposta da esposa denota por ironia. Então, ela está fazendo uma ironia em cima da fala dele. A inconsistência da declaração do marido. Ou seja, ela não está acreditando no que o marido disse. Por isso, ela faz essa ironia sobre ter um rapaz dentro do armário, que ele não estava lá fazendo sexo, estava assistindo. Então, ela fez uma ironia. Tenho elementos para isso? Tenho elementos para isso. Então, nós podemos considerar o número 2 correto. A coordenação motora aqui da professora não está muito boa. Número 3. A resposta da esposa deixa entender que ela não havia acreditado na fala do marido. Se você observar o número 2, o número 3 puxa o número 2. É uma ironia. A resposta 3, quando ela diz que deixou a entender, de acordo com a fala dela, que não acredita na fala do marido. É apenas uma resposta da 2, sendo a 3, porém muito parecidas. Então, não tem como você errar. A 2 e a 3, elas estão bem semelhantes. E a resposta dela realmente deixa entender que ela não havia acreditado na fala do marido. Vamos colocar aqui o certo. Opa! Depois que você marca as opções, na minha, ficou aqui errado o número 1, ficou correto a 2 e a 3. Nós vamos para os itens, para ver se bate, não é? O que eu marquei. Item A. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Item A. Se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, eu só vou marcar a A se a 1 e 2 estiverem corretas. A 1 não está correta. A 2 está. Então, a A está errada. B. Eu só vou marcar a B se apenas as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Errada também, porque a 1 não está correta. Então, continuo à procura da minha resposta correta. Item C. Se apenas as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. Só vou marcar se a 2 e a 3 estiverem corretas. Então, a minha resposta eu já encontrei, item C. Mas vamos continuar. Como eu disse para vocês, vamos até o final sempre. Item D. Se todas as afirmativas estiverem corretas, errado, porque a número 1 não está correta.
Item E, se nenhuma afirmativa estiver correta. Errado também, porque a 2 e a 3 estão corretas. Encontrei aqui minha resposta, sem medo de errar. Item C. Vamos para mais uma questão. Opa! E aqui eu estou vendo uma tirinha. Seguindo aí a dica, observem primeiro as imagens. Todas as imagens que fizerem parte do cenário. Estou observando aqui um menino. Aparentemente está indo para a escola, porque tem uma mochila atrás, a roupa parece uma farda. É uma criança aqui em torno de 7, 8 anos. Tem um animal aqui em cima dele, um sapinho, não é? E aí é uma sequência de imagens. Ele andando quando ele se depara com uma placa. E a placa diz: punir, que 2 quilômetros, e a seta da direita. Educar, 60 quilômetros, e a setazinha para frente. E agora vamos para as opções. Vamos colocar aqui. Enunciado. Assinale a única alternativa que não represente uma interpretação. Prestem atenção aqui, ó. A palavrazinha não. É muito bom observar o enunciado para que você não erre. Muitas vezes você aí na maior pressa de terminar uma prova, porque o tempo está passando, você acaba não lendo corretamente e errando. Assinale a única alternativa que não represente uma interpretação, inclusive de pressupostos subtendidos e implícitos, coerente da tirinha acima. Então, vou procurar aqui uma alternativa que não represente uma interpretação, ok? Item A. Punir é bem mais fácil que educar, embora seja menos eficiente. Punir é bem mais fácil que educar. Oh, desculpa. Quando eu vejo aqui, punir 2 quilômetros. Educar, 60. De acordo com a nossa interpretação, punir é bem mais fácil que educar, embora seja menos eficiente, por enquanto essa aqui pode ser verdadeira. Só são 2 quilômetros, educar são 60. Não é isso? Então, por enquanto, essa aqui seria a opção. B. Ao seguir o caminho de punir, nos desviamos do caminho de educar. Esse item não tem muito a ver com a tirinha. Não é isso que o autor está querendo mostrar. Ele está mostrando a distância de punir para a distância de educar. Não tem nenhum elemento que me diga que está desviando o caminho. Não tem nada disso. Então, essa aqui já vai xizinho. Opção C. A educação é muito mais demorada que a punição, mas vale mais a pena. Se você observar lá, punir 2 quilômetros, educar 60 quilômetros. A educação é muito mais demorada? Tem a ver com as placas? Sim, porque são 60 quilômetros. E punir 2 quilômetros. Mas vale mais a pena? A educação, embora seja mais demorada, aqui está bem completa. Vamos para D. Antes de iniciar o caminho para educar, precisamos passar pelo caminho de punir. O autor não falou nada disso, que precisamos passar por algum caminho, antes por um, depois por outro. Nada a ver esse item. Aqui é só para confundir nosso raciocínio. Marca um xizinho. E aí, se desejarmos seguir o caminho de educar, não deveremos passar pelo caminho de punir.
O autor também não está falando nada disso. Ficamos aqui com duas opções que podem ser corretas. Letra A, punir é bem mais fácil que educar, embora seja menos eficiente. E a C, a educação é muito mais demorada que a punição, mas vale mais a pena. Voltando. Punir 2 quilômetros. Educar para frente. Estão vendo aqui a setinha para frente. 60 quilômetros. Quando você coloca mentalmente essa placa de frente com o menino, porque aqui ela está de frente com você, mas quem está observando é a criança. Se você colocar essa placa na frente da criança, você vai ver que a seta de educar é para frente. Tem tudo a ver com a nossa resposta. Como eu disse para vocês, galera, observem todos os elementos do texto. Todos os elementos são muito importantes. Quando eu observo esse elemento, colocando a placa de frente para o menino, eu vou ver que a educação é à frente. Então, item C, a educação é muito mais demorada que a punição. Ele vai andar mais. A punição, ele só vai andar 2 quilômetros, não é isso? Mas a educação, ele vai ter que andar 60. Então, é muito mais demorado que a punição. É o que o texto está mostrando. Mas vale mais a pena. Então, opção correta, opção C. E um xizinho aqui na A. Ok? Então, aqui nós estamos terminando mais um vídeo. Desejo a vocês sorte nas provas que vocês farão aí pela frente. Que vocês possam se sair muito bem e até a próxima aula. Tchau!